paz do Senhor a todos, estamos aqui com mais um podcast Entre Irmãos. Muito bem-vindo você que está nos acompanhando pela primeira vez e a você que nos acompanha já há um bom tempo, bem-vindo também para você. Nós estamos aqui com uma presença ilustre, um grande amigo meu, um grande amigo do meu irmão, e eu não vou apresentar não, quem vai apresentar ele vai ser o Felipe Paggio. E você que nos acompanha pela nossa rádio Conquista Web, muito obrigado porque você está aqui conosco mais uma vez. E você que nos acompanha pelo YouTube também, já fica ligado aí, se puder, não esquece. Dá o like lá e compartilha com a gente, beleza? Felipe? Eu sou o Felipe Paggio, quem acabou de falar foi o Vitor Paggio. Hoje a gente tem um convidado, que é o meu amigo, mais conhecido como... Antes de eu falar como que ele é conhecido, ele que é diácono. Hoje ele é professor de EBD, Escola Bíblica Dominical. E ele é mais conhecido como Bilu, mas tem um nome especial. Degilson. Ele que é um amigão nosso aqui. Bilu, fala Bilu pela forma, pelo carinho, né? Seja bem-vindo aí ao Entre Irmãos, porque aqui você está entre irmãos, piadinha. Amém? Amém, queridos. A paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, né? Glória a todos e a todos que é. estão aí nos assistindo, ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do meu testemunho de conversão. E acredito que vai ser maravilhoso aqui. E espero que seja um exemplo, né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O testemunho vai ser maravilhoso. Isso aí. Vocês encontrarem um Bilu na rua por acaso, vocês falam, a paz do Senhor, você vai ouvir isso aí, ó. A paz que excede todo. É uma marca dele. Já virou marca, do Bilu. E uma das marcas dele também é falar a respeito de Cristo para as pessoas. Sim, isso é verdade. Eu acho que o interessante é que quando as pessoas recebem Cristo como Salvador, ou aceitam Cristo, né, como Salvador, no início elas têm esse primeiro amor, essa chama, mas quantos anos de convertido você tem? Bom, eu me converti em 2015. 2015? Sim. 2015. Aí, meu batismo foi em 2016. Então tem uns... Esse ano faz 7 anos. 7 Esse ano anos. completa 7 7 anos. anos, olha que interessante, né, gente? 7 anos, e essa vontade de falar de Jesus para as pessoas, eu conheço ele muito bem, a gente estuda junto há um tempo. Ele continua parando as pessoas assim, dando conselho, falando de Jesus. Isso é interessante. E a gente quer saber como que você se converteu, como que chegou a conhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pode falar aí pra galera aí. A história é maravilhosa, querido. É boa? Sim. Então. Porque o que acontece? Eu tinha uma pequena fábrica de gesso em frente a uma distribuidora de bebida. E o que acontecia, queridos? Quando dava na sexta-feira, aquela fábrica enchia de gente. Famoso sextou. Sim. Então, o que acontecia? Ali nós bebíamos. E o meu hobby era o quê? Era futebol, pagode e cerveja. Aí, tirando então, o pagode quando dava da na cerveja. sexta-feira, eu era aquele cara de, tipo assim, eu não bebia durante a semana. Uhum. Mas, final de semana era intenso. É certo. Vamos Não tinha como. uma atrás da outra. Então a galera chegava ali, era churrasco, nós começava ali na fábrica, aí por volta de umas 4, 5 horas da tarde, depois eu ia lá pro Gauchão, hoje Matrix, né? Ali era a nossa casa. Continuava a farra lá. Sim, lá nós íamos pro futebol, acabava o futebol, o que acontecia? Tinha o pagode. E ali era a minha perdição, querido, porque o que acontecia? Nós começávamos a beber e ouvir o pagode. E o tempo ia passando, quando você pensava que não estava dando uma, duas, aí pronto. Aí você pensava assim, pronto, acabou o dinheiro. Mas, é uma coisa impressionante como que o inimigo é sujo. Que agora você está indo embora, né? Mas aí, quando você pensava que estava indo embora, chegavam outros amigos. Aí me viu, eu vi lutar, pô, aí chegava com aqueles baldes de cerveja. Aí trazia uma E gradezinha. aquilo, querido, me aprisionava ali e me agarrava ali. Eu saí dali 5 horas da manhã. Rapaz, e quebra, tá? E era tristeza, porque eu estava até conversando com o Felipe ontem. Eu vinha dentro do táxi, conversando com o taxista, falando, rapaz, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho uma esposa linda em casa,
Você está entendendo? Aquele vazio, né? Então, e isso te afastava no seu casamento? O impressionante é que, tipo assim, o meu relacionamento com a minha esposa sempre foi maravilhoso, mesmo eu tendo esse mal da bebida. Sim. Porque dentro do nosso relacionamento, eu sempre fui uma pessoa tranquila. Né? Sim. Ela também. Então nós nos demos muito bem. E eu acho que foi aí, né, que ela viu isso em mim. E eu agradeço muito a Deus pela minha esposa, a esposa que eu tenho, que nos momentos mais difíceis ela segurou a barra ali. Segurou, porque né? qualquer uma outra, pô, imagine, o marido sair na sexta-feira, chegar de manhã totalmente bêbado, aí ela saía para trabalhar, quando ela voltava, me encontrava da mesma Do forma. mesmo jeito. Pensa, qual mulher aguentaria um negócio desse? Rapaz, a Você tá mulher pra entendendo? aguentar isso tem que... Sara, né? Sara é Sara. guerreira, hein? Guerreira, querido. E eu louvo a Deus hoje pela esposa que ela me deu. Que ele me deu. Por quê? O que acontece? Através das orações dela, eu posso dizer que hoje eu estou na presença de Deus. Não só dela, como da minha sogra e de Sim. outras pessoas mais. Porque é um momento da cegueira, né, queridos? Então É, aquilo ali me isso é verdade. aprisionava de uma tal maneira. E aqui é a questão da bebida. Porque quando a gente vai falar de droga, a gente quer colocar só essas drogas É o mais pesado que sintéticas, né? Mais pesadas. coloca a cocaína, o crack que a gente vê que, tipo, aprisiona mais, deixa a pessoa numa situação... digamos que a pessoa que usa é aquela que a gente olha e fala, ó, isso daí, rapaz, a gente já vê visivelmente que uma pessoa já está numa situação complicada. E tem as mais comuns, né, que é liberado a venda e tudo mais, que a gente às vezes acaba nem esquecendo de citar, que é, no caso, a bebida, né? Sim, e a bebida, ela é, para mim, é a pior droga que existe. E ela, queridos, me aprisionou durante... Eu comecei a beber com 15 anos. Eu me converti com 40 para 41 anos. Ela me aprisionou em 25 para 26 anos. A bebida me aprisionou. Mas louvado seja Deus. Porque eu estava até conversando com o Felipe, nós também tínhamos um costume de todo carnaval, a gente alugava uma casa em Anchieta, eu e mais alguns amigos casados, e a gente ia para lá, passar o carnaval lá. Só casado e alguns amigos também solteiros. Aí, o que acontece? Em 2015, foi o último carnaval. Glória a Foi o Deus. último. Mas só que o que acontece? Tem aquela questão, quando passa o carnaval, tem o tal da ressaca do carnaval. Tem. Aí o que O acontece? pessoal comenta muito isso. Comenta, aí mais bebida. Aí nós fomos para casa de um amigo nosso, teve uma bebida lá, piscina, as mesmas coisas. Aí o que acontece? Quando nós chegamos em casa, eu e minha esposa, houve um pequeno desentendimento, justamente por causa que ela já não estava aguentando mais essa situação de bebida, porque nos últimos tempos, a bebida estava tomando conta de mim mesmo, entendeu? Uhum. A minha vida financeira não estava bem, então isso resultou muito, né, eu caminhar mais ainda, me afundar na questão da bebida. Não usava essas drogas pesadas, isso aí eu não usava não, apesar de que eu considero a bebida sim a pior droga que existe. Mas tinha uma espécie de ciclo com você, por exemplo. Você viciou na bebida e, querendo ou não, você acaba encontrando um refúgio ali. Aí você vê a situação em casa, a parte financeira tendo problema. Sim. Aí você fala, rapaz, estou cheio de problema em casa, briguei com a minha esposa, vou beber. Era desse jeito, um ciclo? Na verdade, esse era um hobby. Não era Sim. nem que havia briga ou discussão. Porque minha esposa sempre foi muito tranquila. Nós Sempre foi de boa, né? nos demos bem. A questão é que esse hobby, no final, já estava se tornando algo que estava me aprisionando, entendeu? Sim. Aí, mediante o que aconteceu comigo, porque é maravilhoso isso aqui. Você tinha uma ideia de controle? Não, eu me controlo, eu bebo, eu paro a hora que eu quero. Você tinha essa ideia de controle? Porque muita gente que é aprisionado tem ideia que ele se controla. Que a hora que ele quiser, ele consegue parar de beber, de fumar o cigarro ou de qualquer outro tipo de droga aí. Sim. Você tinha essa ideia? É aí que está a ilusão de todos, porque aquela pessoa que está vivendo essa situação, ela acha que tem o controle, não é verdade? Não, você para quando você quiser, fala, não paro. Aí você fala, então para agora. Ah, eu não quero. Sim, Desse não, jeito. eu posso, eu consigo. Eu só não quero agora, eu só não quero. Mas não tem como, querido. Chega um momento da vida que a bebida ela vai cegando a pessoa de uma tal forma que você se encontra entrelaçado mesmo, entendeu?
Então, eu não bebia meio de semana, mas os meus finais de semana eram intensos, né? Sexta, sábado, domingo, direto. E aquilo estava me prejudicando. E Deus, né? O que acontece? Quando eu tinha minha fábrica ali na principal, chegou o momento de estar cheio de gesso, placa de gesso, né? Cheio Sim. mesmo. Chegou um momento, querido, que não tinha um saco de gesso vazio. Deus sentar dentro daquela fábrica lá e perguntar a Deus. É impressionante como é que você faz todas as coisas erradas e depois você quer buscar. Você quer questionar ainda. Quer questionar Deus. Tá, ainda. Tem uma coisa errada. Né? Aí o que aconteceu? Foi muito interessante porque quando eu me vi naquela situação, aí que entra a ilusão. A minha esposa pegava e falava comigo assim, beber vai te ajudar? Eu achava que a bebida fazia com que eu esquecesse os problemas, mas muito pelo contrário, meus problemas foram aumentando cada vez mais. Por causa da bebida. Por causa da Um bebida. abismo levando a outro abismo. Sim, porque eu estava colocando em questão agora o meu casamento. Porque minha vida financeira já estava totalmente no chão, né? Sim. A minha filha maravilhosa também foi um elo ali que me ajudou também muito, minha filha Jennifer, né? Juntamente com minha esposa. Nesses momentos difíceis que eu passei ali, né? Aprisionado pela bebida, situação financeira totalmente deplorável. Mas aí o que aconteceu? Algo maravilhoso, é impressionante. É algo sobrenatural. Glória a Deus. Eu contei aqui para vocês que nesse carnaval de 2015, o que aconteceu? Cheguei em casa e nós tivemos uma pequena discussão, porque às vezes você quer que a pessoa fale algo com você e discute. A minha esposa não, ela ficava calada. E o silêncio mata mais do que você não falar. Machucava. Nossa, aí ela ficava calada. Ainda bem que naquele momento ali foi até bom, porque, tipo assim, a gente não sabe a reação de uma pessoa embriagada, né? Ou sabe. Muitas das vezes a gente vê aí situações de pessoas que agridem a outra pessoa, Sim. né? Nós estamos vivendo aí um momento difícil, onde que o Espírito Santo está sendo tratado aí como O nosso estado, número aqui né, de feminicídio. é gigantesco. Gigantesco. Homens Isso aí. covardes aí. Quem Isso preocupa, né? aquele tem passado. Mas louvado seja Deus que eu nunca fui desses, não, né? Glória a Apesar de Deus. ter uma experiência ruim num convívio, né? No passado com os pais. Porém, o que acontece? Nesse momento, ela entrou para dentro do quarto e eu fiquei na sala. Aí eu dormi no chão da sala, bêbado. Aí o que acontece? Ela falou que naquele dia ela chorou toda a lágrima que ela podia chorar, pedindo a Deus. Pedindo a Deus. Foi a gota d'água, então. Foi a gota d'água. Tipo assim, ela estava disposta a me deixar mesmo. Ela tinha até comentado com minha irmã. Mas aí eu acredito que foi ali a minha conversão. Algo me tocou por volta de 2 horas, que eu acredito que seja a pessoa bendita do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu levantei, queridos. Eram umas 2h30 para 3 horas. Da tarde ou da noite? Da madrugada? Da madrugada. Aí levantei, fui até o quarto, me ajoelhei aos pés, ela tomou até um susto. Me ajoelhei e falei com ela, a partir de hoje eu não bebo mais. Foi algo extraordinário. Assim, acabou. Sim, eu falando para ela, porém é o seguinte, imagine você, de tantas promessas que você já tinha feito, porque eu já tinha feito essas promessas para ela, mas isso parava 1 semana, 2, chegava na terceira e voltava a mesma E coisa. de novo. Aí, a princípio, ela ficou meio, né, com o pé atrás. Desconfiada, entendeu? Isso. Falhando, uma hora ela vai falar, palavra jogada ao vento, isso aí não vai dar em nada não. Sim, mas ali eu acredito que foi a minha conversão. Por quê? O que acontece? A partir daquele momento, ali, em 2015, Sim. eu mudei mesmo, eu parei de beber. E o interessante é que, tipo assim, os amigos de copo, né, que é falado, eles passavam e vão tomar uma. Aí eu falava bem assim, eu não vou tomar hoje, mas no carnaval de 2016. Eu falava com eles, no carnaval de 2016. Nós estávamos em fevereiro de 2015. Sim, né? Tinha acabado o carnaval recentemente. Isso, fevereiro de 2015. Então, o que acontece ali? O Espírito de Deus, eu estava falando na minha mente, isso aí nunca mais vai ver bebida na vida dele. E aí o interessante, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte, a minha esposa, ela fazia faculdade, ela saía por volta de 5, 6 horas da tarde.
Aí eu acabava lá na fábrica, vinha para casa. Aí o que aconteceu? Eu comecei a assistir filmes bíblicos. Olha. Rapaz, aquilo foi abrindo a minha mente. Você foi criando Nossa. um desejo. O que aconteceu? A minha esposa saía 5 para 5h30 e chegava 11 horas. Na hora que ela chegava, eu estava ainda assistindo os filmes. Uhum. E aquilo, o Espírito de Deus foi abrindo a minha mente, meu coração foi se enchendo. O tempo de ociosidade, esse tempo que você está, vamos usar o termo à toa, é o tempo que pode... você estava vendo filme evangélico. Sim. Então, o que eu vejo? As pessoas, em geral, hoje, também tem... Eu acho que o cristão tem o que assistir. Entendeu? Tem um filme evangélico. Hoje, agora, a gente tem um podcast evangélico aqui. Sim. Tem louvores para fazer. Então, tem coisas... Tem muito conteúdo. Cristão que dá para a galera se entreter. E uma dessas coisas foi o que ajudou na sua conversão. Sim. Porque, em vez de você se afundar em alguma bobeira que poderia fazer você voltar àquela essência maligna, práticas, né? as mesmas práticas, agora você está ali, opa, eu tô vendo um filme de Cristo. Sim. Entendeu? E aquilo ali me ajudou muito, porque foi abrindo a minha mente. Porque a partir do momento que eu parei de beber, nota-se que você vai fazendo uma limpeza no seu organismo. Aí a sua mente vai ficando mais pura. E o Espírito Santo trabalha onde? Ele trabalha através da mente. Isso. Ele vai convencendo o homem através da mente. Vai percebendo que você está melhor, Sim. mais saudável, Sim. sua esposa com certeza está reagindo melhor com você, quanto a essas coisas. Sim, e aquilo ali foi maravilhoso, porque foi abrindo a minha mente de uma tal maneira que aí o que eu fiz? Olha só, eu até conversando com o Felipe ontem, rapaz, aconteceu algo que a minha esposa já estava na igreja. Sim. Ela ficou durante um bom tempo lá no missionário. E o que acontece? Eu e minha filha, né, a gente ainda não era cristão, o que acontece? Nós estávamos reclamando que ela estava na igreja. Eu falava assim, eu estou perdendo minha esposa. Aí a minha filha, eu estou perdendo minha mãe. Aí o que aconteceu? Quando chegou no dia para ter o batismo, que é uma decisão mais séria, Sim. o que aconteceu? A minha esposa saiu da igreja por causa de nós. É por isso que hoje que ele evangeliza todo mundo. Que ele Você está entendendo? desvirtuou isso. Foi algo tremendo. Assim, Misericórdia. naquele momento ali, nós estávamos sendo instrumento de Satanás na vida Literalmente. da minha Por isso que esposa. os seus Você, cabelos... quando ela É por isso, gente, que os cabelos dele caiu. Deus usou de juízo, brincadeira à parte. Eu tenho liberdade para fazer isso com ele, né, meu Mas se amigo? tratando disso de cabelo. Mas você sentiu, quando ela sai, você sentiu um alívio? Tipo, agora eu tô tendo minha esposa de volta, ela saiu de lá. Sim, porque é o seguinte, Uma visão cega. nós entendemos que o homem sem Deus, ele está morto, né? Sim. Ele está morto. Então, o que era certo para nós era aquilo ali, ter aquela vida ali, ela voltar comigo, a gente sair, Sim. né? Ficar nessa vida aí de... Ela nunca foi de beber, né? Sim. Eu mesmo que bebia mesmo. Então, o que acontece? Aquilo ali foi uma coisa que veio ali naquele momento que nós estávamos ali conversando, eu e minha esposa a respeito disso, e foi me abrindo os olhos. Foi me abrindo os olhos. Porque no momento nós estávamos sendo arma de Satanás, e até ela abandonou a Cristo. Então, o que acontece? A partir desse momento, eu e minha esposa nos comprometemos a ler a Bíblia todo dia. O Espírito Santo foi abrindo a minha mente. Ele me levou primeiro para ver os filmes, e eu passei ali uns 5, 6 meses vendo filme, e depois nós nos comprometemos a ler a Bíblia. Todo dia? Todo dia nós líamos um capítulo à noite. Aí o engraçado, queridos, é que é o seguinte, como era tudo novo para mim, pelo menos para mim, aí a parte de orar, né? Aí Sim. nós ajoelhávamos, ela do lado da cama e eu do outro. Porém, quando eu ajoelhava, eu olhava para ela e nós começávamos a rir. Porque eu não tinha nenhuma... Não sabia como fazia, né? Falou, meu Deus, o que eu falo? Como é que eu... O que eu falo? Eu orava no futebol, né? Pai Nosso. Então, não tinha nenhum conhecimento, né? Mas aí, a partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia, querida, aqui, eu até aconselho os irmãos, sem a palavra de Deus é impossível as pessoas conhecerem a Deus.
Porque às vezes as pessoas querem conhecer a Deus, elas fazem tanta coisa, tanto ritualismo, né? Sim. E esquece que o Deus da palavra está aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia, juntamente com minha esposa, Deus foi abrindo a minha mente cada vez mais. E aconteceu algo muito interessante. É claro que eu acredito que a conversão do homem é no momento que você recebe Cristo na sua vida. Ali é a conversão. Eu acredito que minha conversão foi naquele momento que eu ajoelhei no pé da cama lá e falei com ela que eu não ia mais beber. E o interessante foi que, tipo assim, eu falei assim, agora nós vamos para a igreja. O dia que eu falei que nós vamos para a igreja, ela tomou até um susto. Falou, pera lá. Um ponto interessante na sua conversão, que eu acho que é o, dentre todos, eu analisando por fora, Aham. eu acho que é a leitura da palavra. Sim. Em que sentido? E conhecereis a A verdade, e a verdade vos Libertará. libertará. E esse texto eu carrego comigo, porque foi isso que aconteceu comigo. É a palavra. Sim. Então, um novo convertido hoje, se ele se achega à palavra, aceitei a Cristo como Salvador, beleza. Primeiro passo, geralmente, o mais comum, é ir aos cultos. Sim. Seja ele na terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, que seja, aonde for. Isso já é um ponto importante. Sim. Mas sempre buscar ler a Bíblia, Sim. que é ela que vai tirar as escamas espirituais dos olhos, para que a pessoa possa enxergar a solução na pessoa de Cristo. Sim. E o que você está fazendo junto com a sua esposa, que hoje, Vitor, o que chama atenção é que tem crentes velhos que não tem essa prática. E um novo convertido está tendo uma prática, no caso era você, Sim. de ter um contato com a palavra. Sim. Então o que se passa é a palavra que liberta. É a palavra. Então se você quer se libertar do seu vício, seja ele qual for. Vício de bebida, vício de droga, de pornografia, vício do que for. A palavra que liberta. Só a palavra. Então vamos para a palavra, porque é ela que vai dar um norte aí. Sim. Então, para você ver como é que é interessante a questão da palavra. Eu vejo o plano da salvação de Deus em 3 fases, né? A primeira fase é a justificação pela fé. Quando você aceita Cristo, você levanta a mão a Cristo, recebe Ele como Senhor e Salvador de sua vida. A segunda fase é a fase da santificação, né? E a santificação, ela vai ser feita por quem? Pela pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo fala pela palavra. Então é o seguinte, um novo convertido, se você se converter a Deus, mas se você não unir isso à palavra, você só vai ser mais um na multidão. Só mais uma multidão. Isso aí. Porque aí vai entrar esse texto, porque o conhecer a Deus é buscar Deus na palavra, porque é a palavra que vai te libertando todo dia. Ela não te liberta só no momento que Deus te tira do pecado. Diariamente, é constante, né? Porque qual é a função da pessoa bendita do Espírito Santo hoje? Porque eu penso o seguinte, o plano da salvação é maravilhoso. Porque nós temos Deus Pai como o criador do plano, Sim. não é verdade? Temos Deus Filho como o executor do plano, veio, executou, está consumado. Sim. Sim, não é verdade? Porém, dentro do tempo presente, qual é a pessoa mais importante hoje? As 3 pessoas são importantes, mas qual é a pessoa mais importante hoje? Quem está agindo é o Espírito Santo. Pela habitação, sim. É ele que está O Espírito convencendo Santo. o homem do pecado. Então, as pessoas esquecem disso. Porque a palavra de Deus em João 14 fala o quê? João 14, 6, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então, Cristo nos leva até o Pai. Mas, peraí, quem é que nos leva até Jesus? O Espírito Santo. Sim. Então, sem o Espírito Santo, é impossível nós conhecer a Jesus quem Cristo. convence, né? Convence o homem do pecado e do juízo. Só Isso que aí. a função do Espírito não é só te convencer para te tirar lá do pecado. Nós, depois que nós estamos na presença de Deus, nós temos que ser convencidos todos os dias. Isso aí. Porque, infelizmente, irmãos, essa natureza com a qual nós somos corrompidos, ela está em nós. Aí vai entrar essa segunda fase, que é a santificação. Em Hebreus, acho que é Hebreus 12, 14, fala, seguir a paz com todo. E a santificação. E a santificação. É o processo mais longo, né? Que até a vinda de progressivo. Cristo, até a volta de Cristo, a gente está no processo de santificação. 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 Quem é santo, a Bíblia até fala, santifique-se ainda. Ainda mais. Ainda mais. Sabe o que eu vejo que acontece muito? É que, por exemplo, quando eu vou ter o primeiro contato com alguém, o primeiro contato que eu tenho com você,
automaticamente eu começo a perguntar algumas coisas para você. Ah, Bilu, mas você mora onde? Ah, mas você tem filho? Ah, mas isso. Eu quero, porque eu tô te conhecendo, eu quero saber sobre você. Sim. Então eu vou pesquisar sobre você. É comum. Só que a gente vai tendo um relacionamento num ponto que eu não te pergunto mais nada. Porque eu já acho que eu te conheço o suficiente. Falo, não, pô, já sei tudo da vida do Bilu, não tenho por que eu ficar tentando conhecer. Da mesma forma, eu vejo que acontece quando a gente tem aquele princípio, tá acontecendo a nossa conversão ali. Só que é um equívoco nosso. A gente olha para a Bíblia e sabe que Cristo está se apresentando ali. Aí eu começo a ler e falo, ó, estou conhecendo a Cristo. Eu estou conhecendo a Ele, estou aprendendo quem Ele é. Aí você vai aprendendo, vai gravando uns textos, você vai vendo as características sobre Cristo. Só que o problema, depois, a longo tempo, que acontece muito, é justamente a gente fazer como se fosse com uma pessoa. Ah, eu já conheço o suficiente. Só que em Cristo não há limitação para Ele. Você vai ler e todo dia você tem algo para aprender. Porque Cristo está na sua infinitude, não tem limitação. E a gente às vezes trata como se Cristo fosse uma pessoa comum que, ó, não, acabou ali, eu já conheci o suficiente, eu não tenho que perguntar mais. Só que é o contrário, todo dia eu posso perguntar alguma coisa a Cristo. O que o Senhor agiu nisso aqui? Como o Senhor fez isso aqui? Por que o Senhor fez? Que eu vou sempre conhecer um pouco mais. Acho que precisa está muito ligado à experiência também. Eles precisam muito desse start de voltar essa mais eu tenho busca. experiência com ele, entendeu? Sim, isso é muito importante. Tem um texto que fala, prossigamos, né? Sigamos a conhecer a Deus. Isso. Então, e Pedro também vai falar, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Deus é primordial na vida de um cristão, principalmente dos não convertidos, porque, suponhamos, vamos imaginar aqui, um exemplo. O que me aprisionava era bebida. Mas aí tá, eu me converti a Deus, mas aí, tipo assim, você passa e me vê só lá no bar. Uai. Aí, que conversão é essa? Conversão você é está essa? voltando para a mesma Mesmo lama rudimento. que um dia Deus te tirou. Você quer ver um texto maravilhoso? Eu estava analisando esse texto, eu acho que é Efésios 5, 18. Que ali esse texto é um pouco mal interpretado por alguns. Nós até já falamos sobre isso, Felipe. Ali fala bem assim, não vos embriagueis com vinho, Sim. mas enchei-vos do Espírito. Ele ainda fala assim, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, né? Mas enchei-vos do Espírito. Se você for ver, há um contraste aí. Paulo está querendo nos dizer alguma coisa. E por experiência própria, o que o vinho causa numa pessoa? Quando ela está bem cheia de vinho? Embriaguez. Embriaguez. Então o provérbio diz que ele é avassalador. Né? Avassalador. Mas aí o que a bebida vai fazer com o ser humano em si? Vai dominá-lo. E olha só, olha o paralelo que Paulo faz ali. Não vos embriagueis com vinho, e as pessoas pegam esse texto e estão falando, aí, Paulo está falando que não é para embriagar, então pode beber. Está totalmente errado, porque ele começa falando o que não é para fazer. Não vos embriagueis com vinho. Por quê? A bebida, um cidadão, quando um homem ou uma mulher, quando você bebe muito, é você perder totalmente o controle da sua vida. Aí quem é que vai dominar? A bebida. Aí você vai perder a coordenação motora. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu bebi tanto ontem que eu nem sei o que eu fiz. Uhum. Então você perde toda a consciência. Porque a bebida toma conta de você. Te domina, né? Te domina. Então Paulo faz um paralelo. Mas aí quando ele fala bem assim, não vos embriagueis com vinho. Ele está falando para vocês não fazerem isso. Mas em contrapartida, o que ele fala? Mas enchei-vos do Espírito. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Então, ele está mostrando para nós o que a bebida faz e mostra para nós o que uma pessoa, quando busca encher o Espírito Santo, faz. Domínio próprio, mansidão, paz, alegria. Fruto do Espírito. É interessante esse complemento. Paulo fala, se não me engano, está em Gálatas 5,16. Andai em espírito para que não cedam às concupiscências da carne. As concupiscências da carne. Andando, você vai se enchendo, você está andando em espírito, você não vai voltar a ceder à velha prática. Aí que ocorre realmente a libertação constante. Sim. É isso aí, Bilu, que eu vejo também. Com a pessoa, quando ela está no mundo, geralmente ela se entrega para o mundo. Uhum. É aquilo, todo final de semana era bebedeira. Ou a pessoa aí que usa outro tipo de droga,
ou a pessoa viciada no sexo fora do casamento, ou antes de casar, que a luz da Bíblia é pecado, a pessoa está ali infundada no pecado, no pecado, no pecado. Aí tem um momento da vida dela que ela se converte a Jesus Cristo. Sim. Quero conhecer Jesus, quero mudar de vida. Aí quando ela está em Cristo, em vez dela fazer o que a Bíblia diz, ser nova criatura, ela não se entrega completamente como ela se entregava para o pecado. Sim. Aqui entra esse texto aí, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A ideia aí também que pode se passar é, você se embriagava tanto com vinho que o vinho, como o provérbio diz, é avassalador. Sim. Mas está na hora de ser cheio do Espírito. Se as pessoas que vêm para Cristo, eles se, como que eu falo, eles se entregassem da mesma maneira que se entregassem para o pecado, eles seriam uma bomba atômica aí na mão de Jesus Cristo, né? Nossa, mãe. Aí é para você ver, porque o Vitor leu um texto muito interessante, que é Efésios, Gálatas 5:16. Ali, andai no Espírito, não. Vocês, para que não cedam a concupiscência da carne. Por quê? Ele fala, porque a carne milita contra o Espírito. É A ideia de milita está dentro da visão de uma guerra. Isso. Né? É uma guerra. Por quê? Uma guerra que você falou muito bem. Porque a nossa natureza corrompida, ela não aceita o Espírito de Deus. Então, eles vão lutar um com o outro. Aí aquele que você vai alimentar mais é que vai vencer. Então, suponhamos, eu me converti, mas aí eu não leio, não busco. É claro que a gente fala ler, né, que é o normal. Mas a ideia da Bíblia, a gente lê um jornal, lê uma revista. A Bíblia tem que ser estudada. Examinar e praticar. A Bíblia tem que ser estudada. Então, se eu não vou estudar a Bíblia para que eu seja cheio do Espírito de Deus, que é essa fase da regeneração do homem, né, da santificação, a minha natureza carnal, que todos nós temos, vai vencer. Aí eu vou voltar para os meus rudimentos. Os irmãos permitem eu ler um texto aqui para mostrar isso? Pode, com vontade. Então, se levanta uma pergunta, né? O que fazer agora, né? Que você se converteu, né? Como fazer para se encher do Espírito de Deus? Aí ele fala bem aqui, ó. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui ele nos dá 2 pontos. Para que eu e você possamos ser cheios do Espírito, nós temos que buscar as coisas do alto. Isso aí. Porque só buscando as coisas do alto é que você vai se encher das coisas de Deus. E ele fala, buscai, está atrelado a você se esforçar, ação, né? Sim. E pensar. Então você é o que você ouve e o que você pensa. E se a gente for levar aí, porque hoje nós estamos vendo e ouvindo, nós vemos cada programa de reality show aí, que cristão está assistindo, como que ele vai ser cheio do Espírito Santo? Se isso não glorifica a Deus. Tem gente que a falta de contato com a Bíblia gera isso. Gera isso. Por quê? A Bíblia fala sobre a consciência dos Dos olhos. Sim. É aquilo que você está vendo. É aquilo que você está vendo. Em vez de ver lá aquele programa, vê o podcast. Porque a guerra está na mente. A guerra está na mente. Então, se o Espírito milita contra a carne, o que eu assistir que vai alimentar a minha carne, automaticamente vai vencer. Agora, quando eu me comprometo em estudar a palavra de Deus e se voltar para as coisas que são do alto, aí sim, o meu espírito vai estar fortalecido. Aí eu vou vencer a carne. Esse texto aí, você leu, qual a referência dele? Aonde? Está em Colossenses, capítulo 3. Eu tenho, se eu não me engano, tem uma parte mais embaixo, que até fala, portanto, mortificai-vos. Está aqui, ó. Muito bom, membros. muito bem lembrado. Ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso aí. É o que nós estamos comentando. Você busca aqui. as coisas do alto, automaticamente você está fazendo que a sua concupiscência, o seu desejo carnal, está morrendo. Sim. É aquela militância, né? Se eu estou numa guerra um contra o outro, eu vou alimentar o mais forte. É uma coisa bem padrão que a gente já ouve de muito tempo, mas tem que praticar sempre. Sim. O espírito estando sempre mais forte, a carne vai estar mais tem fraca. como. É como uma gangorra. Aqui, lê. Amigos do mundo, de Deus inimigos. De Deus inimigos. Lê invertido. Quem é amigo?
inimigos de Deus e Inimigos o de mundo Deus, do amigo. mundo, inimigos. Qualquer jeito que Não tem usarem, dá como pra- ter amizade com Deus sim. e amizade com o mundo. Quem é amigo do É um mundo é ou outro. inimigo de Deus. Ou é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou é amigo do mundo e inimigo de Deus. É uma guerra, que é a guerra do terceiro processo? Aham. Santificação. Santificação. Entendeu? Aí o último processo é a glorificação, não é? Sim, É isso mesmo? é a glorificação. Então, você ia falar. É a glorificação, esse é o último processo. Sim. Nesse processo de santificação, é mortificar a carne mesmo, meu amigo. Ficar. É santificar a corpo, alma e espírito ao Senhor. O interessante é que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não trabalha no parcial. Ou é sim ou não. Tipo assim, se você comprometeu a ser um cristão, você tem que abandonar. Porque o que eles falam? Ele não impõe, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Sim. O símbolo de muitas pessoas para a cruz pode ser vários, mas o símbolo da cruz é morte, querido. Você tem que morrer para esse mundo. Negar a si Negar mesmo, mesmo. as próprias vontades. Sim. Eu encontro a conversão de Pedro, particularmente, me chama a atenção. A conversão, assim, o início da conversão, na verdade. Né? Porque a conversão também ela é um processo. Sim, é um processo progressivo. É progressivo, Isso. justamente. Jesus ele está na beira da praia, está pregando, ele toma o barco de Pedro como um altar ali, um púlpito, né, vamos usar Sim. essa expressão, para se elevar. Ele começa a pregar, daqui a pouco ele é o Pedro. Pedro está lavando as redes, estou falando de forma resumida aqui, lavando as redes, Pedro volta para o mar e lança a rede. O camarada, o texto vai dizer que ele lançou a rede a noite inteira, não pegou nada, e agora chega um carpinteiro que nem é pescador, hein? Meu Deus. Olha que visão, né? Jesus era carpinteiro. Você vai pescar, rapaz. Tipo, eu sou barbeiro profissional. Então, se você que é gesseiro vir falar do meu trabalho, você, o que é isso, cara? É verdade. Mas por que Pedro... Gesseiro careca ainda. Aí não dá, né? Aí o que Há um contraste aqui. o que eu vou pensar? Você está querendo ensinar aquela expressão padre a rezar a missa? Não tem como. Eu que sou profissional. Por que Pedro aceita ir para o alto mar? Porque aquela palavra que Jesus estava falando, eu não sei qual que é, a Bíblia não revela. Mas foi tão forte que fez Pedro, pescador profissional, voltar para o mar e lançar a rede. Sim. Quando ele lança a rede, a história vai dizer que era tanto peixe que ele teve que chamar o barco vizinho, vem ajudar, porque é muito peixe. Aí Pedro tem a maior pesca, na minha visão, a maior pesca da história dele, a maior pesca da vida dele. Talvez ali eu estava estudando, naquele tempo já tinha um processo de você, tipo assim, da carne, do peixe não estragar. Já salgava já. Entendi. Entendeu? Hoje em dia a gente tem um congelamento, né? Mas já salgava já. Então Pedro tinha peixe ali, meu irmão, para ficar aí alguns meses tranquilo. Financeiramente, bacana. Opa, olha aí, Jesus mandou lançar a rede, eu não conhecia ele, eu lancei a rede, peguei a maior quantidade de peixe da minha vida. O Pedrão ganhou aí um mêsinho de férias, né? Bem na tranquilidade. Só que chega no final do texto, o texto diz, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, me segue. Aí o texto fala assim, e deixando tudo, o seguiu. O que Pedro fez? Ele abriu mão da maior pesca da história dele. Sim. Ele abriu mão daquilo que era todo A dia vida estava na dele vida ali, dele. né? E aí que eu encontro a conversão. Sim. A sua conversão, quando você falou, e eu assemelho a de Pedro, tá no sentido de que foi quando você se ajoelhou no pé da cama e disse assim, opa, eu tô abrindo mão da bebida hoje, eu não tomo mais. Sim. Entendeu? A bebida. E tanto que foi uma luta que você falava com seus amigos, olha, no carnaval do ano que vem eu volto. Sim. É Pedro também lá na frente tentando voltar. Sim. Entendeu? Mas uma vez que o Espírito Santo tá ali, ele pode até tentar voltar, mas quem é do Espírito, meu amigo, Sim. ele tá ali sempre batalhando. Isso é incrível. Então, o abrir mão, acho que é o Sim, interessante da conversão. Nós precisamos Sim. entender isso. Não tem como servir dois senhores. Isso aí. Então você tem que abrir mão mesmo. Você tem que ser crente fiel, cristão fiel a Deus. Entendeu? E aqui também vai mostrar, olha só que interessante, se tratando disso, ele fala bem aqui, ó. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, ó, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A ideia de despojar é você tirar a roupa. Isso. E ele fala do velho homem. O velho homem aqui é quem? Não se tratando de Adão. Sim.
porque é o primeiro pecado de Adão. Então ele fala para a gente tirar essa roupa. Chama de pecado, vamos usar essa expressão. Chama o pecado, tirar essa roupa do pecado, e depois o texto vai falar, ó, despojar, e depois no 9 ele fala, não mintais, aí no 10 ele fala, ó, e vos revestir do novo homem. Quem é o novo homem? Cristo. Velho homem, Adão, novo homem, Cristo. Então a gente tem que vestir. E quem está em Cristo? Nova criatura é. Voltando aí, porque o tempo já tá chegando ao final. Sim. Inclusive, gente, quer ouvir o final da história? Tem que fazer o quê, Vitinho? Ó, curte lá, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Aquele grupo lá do WhatsApp que seu tio fica mandando os bom dia estranho lá, que você poca de rir. Aquele então, florzinho, compartilha lá aquele que vem um solzinho assim, falar bom dia. Olha aqui, ó. Coloca aí na câmera aí, Zizi, por favor. Olha, a gente tem uma... Cadê? Uma caneca nova aí, ó. Entre irmãos. Aí, minha foto bonita aí, Felipe. Se você quer essa caneca, a gente sorteia. Só se tiver quantos compartilhamentos? Rapaz, se tiver uns 100 compartilhamentos aí, a gente... Rapaz, nós somos ousados. Ó, fazer um desafio aqui, galera. Se a gente conseguir, com esse vídeo aqui, bater o canal do Whindersson Nunes, o Bilu vai pintar o cabelo de rosa. Isso aí. Se a gente conseguir bater aí... Tá cravado. O Flow é Flow, como que é Flow? Pode pá, podcast, são os maiores, se eu não me engano. Se a gente conseguir bater eles aí... Já era, esquece. Ó, mas em assunto espiritual, nós já batemos hoje aqui. Mas voltando, você tava falando lá, porque a gente concluiu, tá chegando ao final, do você entrando na igreja. Entendeu? Aí a gente, acabou a palavra, é tão maravilhosa que a gente vai levando para vários pontos. Então, aí quando nós decidimos ir para a igreja, eu estava indo para a igreja batista. Mas aí quando chegou na esquina, o Espírito Santo me parou e falou assim, não, é lá para missionário que vocês vão. Porque foi lá que minha esposa estava. Sim. E eu tinha amigos lá e também, quantas vezes eu estava ali no Geraldo ali, no bar bebendo, o meu pastor, que é meu pastor hoje, pastor Deusito, passava ali, me chamava. Quantas vezes os próprios irmãos ali me evangelizaram, me entregando, né, aqueles panfletinhos. Eu levava para casa, era muito interessante, eu não conseguia ler de tão bebo. E minha esposa lia aquilo para mim, aquilo ia entrando no meu ouvido, você está entendendo? A semente estava sempre plantada. Nunca em vão. Nunca em vão, não volta vazio. Não volta vazio, entendeu? Tá e aquilo é maravilhoso, porque o pastor me convidava, e o interessante é que eu falava com ele bem assim, hoje não, pastor, mas um dia eu vou estar lá. Eu sempre falava isso com o pastor. Profetizou mesmo. Rapaz, é uma coisa maravilhosa. Um dia eu vou. É algo sobrenatural. Aí quando nós estávamos na esquina, aí minha esposa, para não querer me contrariar, ela falou assim, o importante é que ele está indo. Então eu vou onde ele quer. Nós estávamos descendo para Batista lá embaixo. Aí o Espírito me parou. Vou perder essa chance nada. Porque ele é bom lá. O importante é que ele está indo. Ele quer ir na serra. A gente dá um jeito, mas o importante é ir. Aí fomos para a missionária, fui muito bem recebido lá, eu e minha família, né? E lá, Deus foi maravilhoso, porque de um beberrão de final de semana, hoje é professor de escola bíblica. Glória a Deus. Isso é algo sobrenatural, queridos. Não Rapaz, tem como. E para pensar, por exemplo, não sei se já teve esse start de pensamento, mas você pega, a sua conversão ocorreu em 2015, você batizou em 2016? 2016. Dia 24 de abril de 2016. Aí você pega, não que isso vai inferiorizar alguém, mas você tá ali em 2015 tendo sua conversão, aí em 2016 você batiza, e tem gente com muito mais tempo de casa, de igreja e tudo mais, aí você entra na igreja, hoje você para e fala, cara, eu tenho, às vezes, aí, tem gente que tem 3 vezes mais tempo na igreja do que eu, e eu tô dando aula com as pessoas dessas, sabe? É incrível, cara, isso aí. Não é algo, nós vivemos natural antes. Isso aí. Então, para vocês verem que isso aqui é algo sobrenatural, que Deus pega o homem lá no lixo, no pó, no lamaçal do pecado, e traz para a sua maravilhosa luz. E com a responsabilidade, porque nós sabemos que vocês também são professores, vocês sabem que nós vamos ser mais cobrados, porque nós estamos ensinando a coisa mais maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então isso aqui é para até aumentar a fé dos irmãos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E depois que eu fui para a presença de Deus, que eu fui entendendo esse chamado, para essa área de professor, nas minhas orações eu pedi a Deus isso, e Deus foi
me maravilhando, foi me exaltando, uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Glória a Deus. E é isso. Eu estou muito feliz ali junto com meus irmãos, né, minha família, né, e estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo através da palavra. Só a palavra pode libertar o homem das trevas. Sim. Nada mais. Bilu, chegamos aí, Vitinho. Chegamos ao Mas término. ao final. E eu quero fazer uma brincadeira com você rapidinho. Eu vou te falar uma palavra, você me define ela da sua maneira. Tem que ser rápido, em poucas palavras, sem ser extensivo. Se você conseguir definir com uma palavra só, melhor ainda. Amém. Coisa É rápida. um vapt-vupt. Não dá 2 minutos, não dá 1 minuto de brincadeira. Eu posso pelo menos mandar um abraço? Pode mandar Pode, aí, pode. antes aí. Eu queria que, primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade, e a vocês que me convidaram, e mandar um beijo para minha família, para minha esposa, para minha filha, para o meu genro, e para minha querida netinha Maia Nogueira, coisa linda de nasceu Deus. Para os meus recentemente. pastores, pastor Deusito, pastora Valesca, e para os meus irmãos lá de ministério e todos os membros Glória da a Igreja Deus. Missionária de Castelo Branco. Glória Vamos a lá. Deus. Eu vou Um te falar a abraço aí, ó. palavra, você vai definir o que é essa palavra para você. Beleza? Ah. Eu falo uma, o Vitor fala outra, umas 5 palavrinhas aqui e a gente já encerra aquela oração. Jesus. Jesus é tudo. Sem Jesus é aquilo que eu falei antes. Não tem como chegar a Deus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Vai lá. Missões. Missões. A partir do momento que você entendeu o Evangelho, e o Evangelho ele te liberta. E agora você vai levar essa libertação para outras pessoas. Família. Família é o projeto do coração de Deus. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Palavra. Palavra primordial. Sem palavra, não tem como você ser vivo em Deus, através da pessoa bendita do Espírito Por último, Santo. o amor. O amor é Deus. Deus é amor. Deus não é, como é que se diz, que nós falamos ontem lá no curso. Deus não tem amor, Ele é amor. Ele é o próprio. Ele é o soberano. Amém. É isso aí. Amém, querido? Amém? Glória a Obrigadão, Deus. vamos fazer aquela oração, Vitor, para encerrar. Gente, muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Nessa oração, eu acredito que Deus vai te abençoar grandemente. Vitor, pode orar para encerrar. Galera, você que nos acompanha aí, obrigado aí por mais uma vez estar com a gente aqui no canal, na rádio. Continue nos acompanhando, compartilha, curta nosso vídeo. Algum amigo que você tem que ainda não é inscrito, compartilha lá para ajudar a gente, beleza? A gente faz isso com muito amor e carinho. Nosso alvo principal é alcançar mais pessoas e pessoas, porque eu tenho certeza, convicção, que isso aqui é um projeto, não só um bate-papo nosso, mas eu creio que Cristo alcança vidas por meio disso aí. Baixa o Vamos... app, né? Tá. Isso, baixa o aplicativo lá, Rádio Conquista Web, tá bom? Vai no nosso Instagram, @EntreIrmãosPodcast22, lá tem o canal, você que nos acompanha pela rádio. Lá no Instagram tem o canal, o link no canal no YouTube, você vai conseguir, tem o Facebook também, Entre Irmãos, no YouTube lá também é Entre Irmãos, beleza? Ajuda a gente aí, beleza? Valeu, e nós vamos orar para encerrar, abençoando a sua vida, para a honra e glória do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. E eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estar aqui. Que o Senhor possa nos encher com tua paz, com tua alegria diariamente. E eu quero te louvar, Pai, pela vida do Bilu que está aqui, pela conversão que o Senhor mostrou na vida dele, que o Senhor fez por ele e pela família dele. Nós te louvamos, Pai, eu quero colocar em tuas mãos também aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos assistindo, que o Senhor possa, Senhor, suprir todas as necessidades, aquele que está, Senhor, buscando talvez por uma cura, alguma providência na área financeira, na área espiritual, que os seus pedidos possam ser atendidos para a honra e glória do teu santo nome. Ó Pai, continue nos guardando, nos dando uma semana abençoada na tua presença, um mês abençoado, um ano abençoado na tua presença. Eu te louvo, te engrandeço e agradeço. Continue conosco, nos guardando, Pai. Nós te amamos, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu. É isso. Ai, ai.